De bem com você, começando por aqui, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. E eu já vou te fazer uma pergunta. Você sabe qual o seu tipo de pisada? Confesso que eu não sei a minha, mas vou descobrir aqui junto com você. No programa de hoje, nós vamos conhecer os tipos de pisada e entender como elas influenciam a nossa saúde. E quem vai esclarecer toda essa história pra gente é o Dr. Rafael Medeiros, que é ortopedista e especialista em pé e tornozelo. Então vamos lá, porque tem muita coisa pra gente conversar, né? Então, ó, vem com a gente. O De Bem com você tá começando agora. Então vamos lá, né, doutor Rafael? Seja muito bem-vindo aqui ao De Bem com você. É um prazer ter você aqui para conversar com a gente. E olha só que legal, a gente já começa essa conversa com a voz do povo, porque o Leonardo Apolinário foi às ruas de BH descobrir se as pessoas estão por dentro desse assunto. Vamos assistir. Você sabe qual que é seu tipo de pisada? Não. Tipo de pisada? Minha pisada é tranquila, normal. Eu acho que eu sei, eu tenho a pisada supinada. Não. Não. Quando você vai comprar um calçado, o que você leva em consideração? Aí eu olho primeiramente o conforto, né? O conforto da gente é em primeiro lugar, né? Ah, o conforto. Conforto e estética. Então esse aqui eu visei mais pelo conforto. A estética e o preço, principalmente. Tá aí a voz do povo, né? Você viu que quando a gente pergunta assim, qual que é o seu tipo de pisada, a pessoa dá uma travada, tipo de pisada, né? Que história é essa? Então, já começa explicando pra gente que história é essa, né? Quais são os tipos de pisada, doutor Rafael? O tipo de pisada, a gente tem 3 tipos importantes. Esse aqui é o modelo do pé que a gente vai usar para exemplificar. A gente tem a pisada neutra, que é como se o calcanhar apoiasse no chão mais reto. A gente tem a pisada pronada, que é como se o pé rodasse mais internamente ou o calcanhar apontasse mais para fora. E a gente tem a pisada supinada, que é como se o pé rodasse para fora e a borda lateral do pé seria o ponto de contato do pé com o chão. Então, esses são os 3 tipos principais. E cada pessoa tem um tipo específico e, na grande maioria das vezes, essas alterações são muito sutis. E as alterações sutis, elas entram dentro do espectro da pisada neutra. E a pisada que a gente tem que se preocupar, principalmente, é aquelas pisadas que destoam demais desses alinhamentos mais retos. Então, são 3 tipos de pisada. Vamos chamar uma arte aqui que vai ajudar a gente a entender até melhor essa história de tipo de pisada, né? As pegadas ali já indicam, então, o tipo de pisada. Exato. A gente está vendo a exemplificação nesses 3 tipos que a gente mencionou. A pisada pronada é aquela pisada que o ponto de contato vai ser um pouco mais por dentro do pé. Então, aquela estrelinha, ela mostra onde é a região que o pé vai apoiar inicialmente. No tipo neutro, que é esse tipo intermediário, que é o mais frequente, mais de 60%, 70% dos casos, as pessoas têm essa pisada mais neutra, que é a parte central do pé, que faz o apoio com o chão. E a pisada da terceira imagem é a pisada mais supinada, essa parte mais externa, essa borda mais do 5º dedo, que faz esse contato com o chão. A pisada pronada, ela tem a tendência de ser um pé um pouco mais flexível, e a pisada mais supinada é um pé um pouco mais rígido, pé um pouco mais duro, que é quando tem alterações mais características, a gente tende a preocupar um pouquinho mais. Mas, de uma maneira geral, são esses os 3 tipos primordiais. Sim. O pé é uma estrutura extremamente complexa, então a gente estava até discutindo algumas coisas. Existe um livro desse tamanho para discutir só esses tipos de pisada, mas para facilitar a compreensão, simplificadamente são essas características que a gente tem que preocupar. E aí, ó, os tipos de pisada é um assunto novo por aqui. E por que a gente está falando sobre ele, então? Qual que é a importância de saber o seu tipo de pisada, no sentido de como que isso vai impactar a minha saúde, por exemplo? Essa informação é importante porque quanto mais breve a gente diagnosticar um tipo que tem essa associação com a sobrecarga, a gente consegue prevenir algumas alterações, sabe? O tipo de pisada ele não é uma característica estática, então algumas pessoas podem evoluir. As crianças tendem a nascer com o pé um pouco mais pronado, e à medida que caminham, a gente orienta muito usar os terrenos regulares, então caminhar na grama, caminhar na areia. Isso, à medida que você vai tendo um amadurecimento, tende a se corrigir, e não é infrequente, ao longo da vida, as pessoas piorarem com relação a esses desalinhamentos.
Então é muito comum a gente ter a pisada pronada, o tipo mais comum é de uma fraqueza de musculatura que no longo prazo pode gerar alguns desgastes, pode gerar dor, pode gerar dificuldade para fazer atividades e exercícios. Então a preocupação tem que ser nesse sentido, de viver melhor, de não ter desconforto, ter a facilidade de fazer as atividades que gosta. Sim, então é no sentido de prevenção, né? Eu vou saber o meu tipo de pisada para eu poder me orientar melhor aí sobre questões que a gente vai conversar já, né? Com certeza. Agora, existem sinais, porque você falou da prevenção, para não chegar a um caso extremo, né? Existem sinais que eu consigo identificar que a minha pisada pode estar me prejudicando de alguma forma? Esse é um ponto importante e até às vezes é muito sutil, né? A gente pode observar, às vezes até quem convive consegue perceber algumas assimetrias. Então, de um lado do pé, você tem um pé relativamente alinhado e do outro com algumas alterações. Obviamente que tem o desgaste do calçado, não é um assunto que é 100%, então o desgaste não necessariamente influencia tem alteração desse tipo de pisada, mas um tênis que está desgastando um pouco mais depressa ou diferente de um lado para o outro são pontos de atenção que podem justificar essa busca para entender o tipo de pisada, sabe? Sim, agora dores no joelho, nas pernas, bolhas, calos, esses sintomas podem indicar algum problema também, não? Com certeza, com certeza. Como a gente estava discutindo, alguns tipos de pisada manifestam com as dores, não necessariamente só no pé. A gente tem a ocorrência de dores no quadril, dores no joelho, dores na parte de trás do pé também por desalinhamento. Então, uma dificuldade de fazer um esporte, uma limitação para fazer uma caminhada, um desconforto, a sensação de que como se as pernas estivessem um pouco mais cansadas, podem ser contribuir para esse diagnóstico inicial. E assim, eu penso que aqui, você que está aí assistindo a gente de casa deve estar pensando, tá, mas como que eu posso fazer para descobrir a minha pisada, né? Tem uma forma caseira, gente, dá para fazer de casa, a gente vai rodar um vídeo e aí, doutor Rafael, você pode explicar pra gente como que é esse passo a passo, tá bom? É muito simples, né? De casa mesmo o pessoal já consegue pelo menos ter uma noção. Isso, a gente consegue fazer essa avaliação bem simples, né? Bem simplificada. É uma estratégia que a gente usa como se fosse molhar o pé, a gente usa um balde ali e faz essa impressão do pé numa folha de papel. Então, é uma análise muito simples, muito reprodutiva e dá para fazer de casa. E essa é o nosso modelo de teste que a gente está utilizando. A gente consegue ver esse desenho desse formato do pé. A atenção que a gente tem que ter com relação ao istmo, que é essa parte mais do meio do pé, mais compridinha, mais afinada, ela tem uma proporção com relação à parte mais da frente do pé. 30% a 50% desse valor dessas dobras mais na frente do pé. Então, quando essa região central está muito alargada, sugere um pé mais pronado, e quando essa região está muito afinada, a ponto de que às vezes você nem tem o contato do meio do pé, sugere uma pisada mais supinada. Essa daí seria a pisada neutra, então? Essa aí seria a pisada neutra. Você tem essa Uhum. associação da frente do pé com a metade. Sim. É mais ou menos como se fosse uma pisada clássica. Se a gente pedir para alguém desenhar, seria alguma coisa parecida com isso. Sim. Agora, quando o Léo estava nas ruas, né, conversando com as pessoas, tiveram algumas dúvidas. Aí o que a gente fez? A gente falou, vamos fazer o seguinte, vamos gravar essas dúvidas, que aí o doutor Rafael responde para a gente lá, né? Vamos exibir aqui já a primeira dúvida. Eu gostaria de saber qual profissional eu procuro para saber se minha pisada é errada ou certa. E aí? Primeiro, a gente tem até esse questionamento de errada ou certa, né? Hoje em dia a gente tem tido mais cuidado com relação a isso. Mas seria o ortopedista e o especialista em pé e tornozelo. Me dediquei bastante tempo para fazer esse estudo com mais cuidado. Estou aqui descalço no programa e não é à toa. Vou descobrir agora, junto com vocês, a minha pisada. Vamos lá, doutor Rafael? Me conta como é que funciona esse equipamento aqui. Eu trouxe para a gente aqui hoje o podoscópio. Posso subir, né? Pode, claro. É uma superfície de acrílico com uma base refletiva, com um espelho embaixo. Então, à medida que seu pé vai fazendo a força da pisada, a gente consegue ver a impressão. Uhum. Então, a rotina que a gente faz no consultório é essa. Primeiro a gente vê o paciente em pé, ele caminha, faz essa avaliação e depois a gente vai para essa progressão do podoscópio. E aí o que a gente consegue ver, você tem uma pisada bem neutra, e o pé esquerdo até ele desenha um pouco maior e tem todos aqueles aspectos que a gente salientou na avaliação.
Então, essa região mais do meio do pé, ele é mais fina, mas tem um contato satisfatório e sem muito desvio de eixo. Então, sua pisada é neutra mesmo. Então. Sim, eu já imaginava, tá? Mas vamos voltar, que é o seguinte. Teve uma pergunta do público que perguntou se a pisada, para saber se a pisada era certa, né? Automaticamente eu falo, minha pisada é neutra, parece então significa que minha pisada é certa. Então você já explicou que não é bem assim, né? É isso mesmo? A pisada neutra é o tipo mais comum, então corresponde a 60%, 70% dos casos. E algumas alterações sutis de pisada, elas não necessariamente seriam erradas. Então, tem gente que calça 35, tem gente que calça 42. Tem gente que tem a pisada neutra e tem gente que tem ela um pouquinho mais pronada. Essas alterações sutis não provocam nenhum desgaste, nenhum desbalanço. Mas para as alterações mais graves, aí sim, tem essa preocupação. E a gente já discutiu os tipos de pisada, como é que faz o diagnóstico. E o que o pessoal costuma perguntar bastante é como que a gente faz essas possíveis correções, sabe? A gente tem uma parte dessas alterações de pisada são oriundos de desbalanço de musculatura, então fortalecimento, realização de exercício físico, academia, isso tudo é importante, mas a gente tem algumas estratégias também para fazer essa correção, que seria os usos das palmilhas. As palmilhas corretivas, ela tem alguns metodologias mais específicas, então elas são construídas de algumas maneiras para corrigir essas pisadas. Vocês conseguem ver aqui, essa região de dentro, ela é mais fina, então é como se eu estivesse fazendo força para pronar o pé. Então essa é uma palmilha supinadora, que ao invés da força ser mais lateralizada, a palmilha consegue corrigir essa alteração de eixo e assim prevenir desgaste, prevenir esses desconfortos e as progressões de sobrecargas que são realizadas por causa disso. Sabe? E existem calçados assim específicos para cada tipo de pisada, ou essas palmilhas assim, elas são adaptáveis ali ao seu tênis, o tênis que você já tem em casa? Como que Essas palmilhas são feitas para serem adaptadas nos tênis convencionais mesmo. O que a gente faz, a gente retira aquela palmilha interna, que geralmente vem de fábrica, e coloca essa para dar um conforto e também essa função de correção das pisadas, sabe? Uhum. A palmilha, geralmente, as mulheres têm um pouco de preocupação com relação ao uso de palmilhas, porque elas geralmente se adaptam só aos calçados fechados. Então, uma mulher um pouco mais vaidosa, que vai para um sapato de salto, que vai para uma sandália, a palmilha tende a não funcionar tão bem, porque elas são bem limitadas ao uso dos tênis esportivos, calçados convencionais mais fechados. Sim, e aproveitando que a gente está nessa pauta, né, de calçado, teve uma pergunta da Ellen, quando o Léo estava lá nas ruas, né, ele estava na Praça 7, gente, conversando com o pessoal. Vamos ver a pergunta aqui da Ellen. O que precisa observar na hora de comprar um calçado? Olha só, eu te perguntei, né, se existem calçados específicos para cada pisada. Se eu vou numa loja de calçados, eu vou encontrar lá. Esse tênis aqui é para uma pisada supinada, por exemplo. Se não tem, o que eu tenho que observar, então, na hora de comprar? Por incrível que pareça, essa é uma das principais dúvidas que aparecem com a gente. Essa e o uso de sapato de salto, que é mais frequente entre as mulheres. Mas existem algumas... não existe modelo certo para se comprar, né? O modelo perfeito, o modelo ideal, mas a gente pode pensar em algumas estratégias para facilitar, para tornar essa compra mais assertiva. E era o que a mãe da gente fazia quando a gente era mais novo, que precisava comprar tênis. Então ela levava a gente na loja, a gente experimentava os modelos e para fazer essa compra com mais cuidado, com mais assertividade. Algo que a gente tem que priorizar muito é o tamanho adequado. Então, por incrível que pareça, a gente tem as numerações, mas tem alguns calçados que são um pouco mais restritos, um pouco mais fechadinhos. E quando a gente compra com aquela expectativa, não, mas vai ceder um pouco. Isso não é ideal, a gente já tem que comprar um modelo mais adequado com que a gente faz essa prova no dia. E o conforto? O conforto é um sinal do nosso corpo dizendo que esse tênis ele é mais adequado para a gente. O conforto é uma adaptação da evolução do ser humano, que ele diz, olha, esse tem alguma coisa errada. Então a gente tem que saber escutar isso, sabe? Então, esse aspecto do conforto, o ajuste do tamanho, dependendo da atividade que a gente vai desempenhar. Existem alguns tênis que são mais indicados ou menos indicados
E, de uma maneira geral, a gente não tem mais tipos específicos para os pés mais supinadores ou para os pés mais pronadores. O que esses pés tendem a exigir são tênis um pouco mais rígidos, que dão uma sustentação. É um tênis que, às vezes, pode ser falsamente pensado que é um tênis um pouco mais pesado, mas eles são mais estruturados para aguentar essa particularidade da pisada, sabe? Você falou muito de conforto, né? E é interessante que no Povo Fala, todo mundo falou de conforto, falou do design, também se tênis é bonito ou não, e teve uma ali que falou do valor também, que é importante. E nesse ponto, doutor Rafael, qual que é a consequência do uso de um tênis falsificado, por exemplo? Você vê aí que o pessoal, eles escutaram muito as mães quando eram mais novos, né? Então, a prioridade tem que ser, dentre outros aspectos, o conforto. Os tênis que que são comercializados regularmente, antagonizando aí os falsificados, eles passam por um teste, por uma avaliação de amortecimento, de resposta do pé. Então, são tênis que já são provados e acertados para isso. Esses outros tênis a gente não consegue garantir que eles possam evoluir da mesma maneira. Então, potencialmente pode ter algum prejuízo, com piora de dor na região do calcanhar, com dificuldade para fazer exercício, com algumas outras limitações. Então, se puder evitar, talvez seja uma estratégia boa. Sim. E assim, fiquei uma dúvida aqui, né? Não necessariamente se eu tenho uma pisada supinada, pronada, significa que eu tenho algum problema que precisa ser realmente corrigido, né? É bom saber para se orientar. Mas quando que eu vou precisar usar a palmilha de fato, assim? Qual que é o caso que necessita disso? Geralmente quando a gente percebe limitação das atividades, um desconforto, já não consegue performar com a mesma qualidade, então eu fazia uma caminhada no quarteirão de 15 minutos e agora tem a sensação de que o pé está um pouco mais pesado, está desconfortável, já não estou conseguindo fazer da mesma maneira. Então, talvez seja um sinal aí de que a gente tem que preocupar com alguma coisa. Está esclarecido. Agora, você me falou também uma coisa aqui que me chamou a atenção, a questão do salto alto, né? Eu aqui no programa sempre uso, mas ele é bem baixinho. E a gente recebeu uma pergunta da Ana Flávia que tem a ver com o uso do salto alto. Vamos ver. Olá, meu nome é Ana Flávia e a minha situação é a seguinte. Eu uso salto alto há muitos anos, praticamente todos os dias da semana. E quando eu uso um sapato baixo, eu tenho uma sensação de encurtamento da panturrilha. Qual seria o procedimento ideal? O sapato de salto, a gente não está preparado para ele, então o pé da gente ele não foi feito para ser usado com sapato de salto, com raríssimas exceções. E é interessante isso, dá para a gente discutir um programa inteiro só de sapato alto, vamos até marcar depois, mas o que deve provavelmente estar acontecendo com ela é que por usar muito o sapato de salto, o pé fica mais nessa posição que o tendão de Aquiles faz a força para baixo, então é como se tivesse desse jeito. Isso gera um encurtamento da musculatura da panturrilha. Então, o ideal é ela fazer uns exercícios de alongamento, em degraus, escadas, e os exercícios de fortalecimento e alongamento de panturrilha para não ter essa sensação. Mas provavelmente é isso que deve estar acontecendo com ela. E no caso dela, seria assim, ideal que ela procurasse um profissional, talvez? Acho que vale a pena. Avaliar também? Sim, acho que vale a pena, até porque isso tem a incomodado, né? Então ela está tendo prejuízo dessa questão. Acho que vale a pena, sim. Vale a pena. Agora, pensando ali no dia a dia, qual que é o calçado ideal, né? Bom, vou dizer aqui que já me falaram que esse tipo de salto que eu uso, que ele é um salto mais baixinho, seria o ideal para eu usar no dia a dia, porque um calçado, tipo uma rasteirinha, que é muito reta, não seria adequado. Queria saber se está certo. Tem razão. Os saltos tipo plataforma e bem leves, coisa de 2 centímetros, 3 centímetros, eles simulam uma posição mais fisiológica do pé. Então, se for usar o salto, ideal que ele seja tipo plataforma, sem ser aquela que faça esse movimento do pé de uma maneira só. Então, o tipo plataforma, ele acomoda melhor um pouco o pé. Então, os calçados tipo Anabela, o amortecimento, a região no calcanhar um pouco mais macio para não ter dor nessa região. Então, seria algo em torno próximo disso. E evitar sempre aqueles calçados que apertam muito a frente do pé. Isso, à medida que você tem essa pressão ali na frente, o pé todo que se desorganiza por dentro do calçado. Então, isso pode dar algumas alterações por dentro.
Então, entendi. E agora, né, já para fechar aqui a nossa conversa, que infelizmente passou muito rapidinho, né? Eu vi muitas pesquisas associadas ao tipo de pisada para quem pratica uma atividade física, como corrida, por exemplo. E hoje em dia é muito comum, né? Sim, a gente sim. vê, o pessoal tem gostado de correr. Então, queria que você já deixasse aí uma dica para essa pessoa ali que adora uma corrida e não se preocupa com o calçado. Primeiro, a corrida tem crescido muito em frequência atualmente, né? Então é uma estratégia muito boa de prevenção, de promoção de saúde, de prevenção de doença. Então, sou totalmente fã da corrida como exercício. Pesquisar sempre na hora de comprar um calçado, que talvez seja um dos primeiros passos para quem está querendo começar por agora. Priorizar o conforto e, idealmente, ter 2 calçados para alternar entre eles, isso muda a maneira como eles se desgastam. Então, se a pessoa usa sempre o mesmo tênis para correr todos os dias da semana, ele desgasta um pouco mais depressa. E priorizar o conforto. Existem algumas tecnologias que a gente até teve recentemente as Olimpíadas, de fibra de carbono, como se fosse uma plataforma que faz um pouco de força a mais. Isso é para a gente que já tem um pouco mais avançado, isso quem está começando agora não se justifica, então um tênis que é um pouco mais caro e que não traduz nesse ganho de performance para quem está querendo começar agora. E se por um acaso hoje a gente tá cada vez mais comum comprar pela internet, ter a oportunidade de experimentar o calçado antes, para não se surpreender. Então, às vezes o tênis incomoda um pouco mais, o tamanho não ajusta tão bem. Então, não que seja contra as compras da internet, mas vai numa loja física, experimenta antes e vê se de fato é aquilo que você está esperando. Nossa, dica maravilhosa essa daí, hein? Doutor Rafael, muito obrigada pela sua participação. Acho que assim, dá para falar, acho que você vai voltar aqui, porque dá para falar de muita coisa e foi muito legal a conversa. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, Niquele. É um tema muito vasto, eu tenho muito prazer da gente discutir isso, esclarecer as principais dúvidas e que são cotidianos mesmo, né? Então, sim. E aguardo o próximo convite. Claro. É isso, gente. Espero que as informações compartilhadas aqui hoje ajudem vocês a cuidar melhor da saúde de um modo geral, né? E não esquece de praticar esses cuidados falados aqui e consultar sempre um profissional especializado quando for necessário. Cuide-se bem e continue se informando para fazer escolhas que promovam o seu bem-estar. E é isso, de Bem Com Você está chegando ao fim. Você pode rever o nosso programa no YouTube, basta procurar pelo canal TVH. E o Instagram está cheio de conteúdo exclusivo também, então segue o nosso perfil no @canal TVH. Muito obrigada pela sua companhia, te vejo no próximo programa. Tchau!